Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você digitar Paulo Roberto Maciel Maciel e você chega lá. Chega ao YouTube com mais de 10 mil vídeos para você usar com responsabilidade, com prudência, com, digamos assim, sensatez, porque muita gente usa mal, né, a internet. Então eu recomendo isso a vocês. Para ir direto ao Instagram é @PauloRobertoMaciel 6 barra. E se você digitar Paulo Roberto Maciel Maciel, vai aos meus endereços, principalmente no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente à segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, segunda semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no óculos, nesse lenço no pescoço. E a missa é a escolha, no rito da missa. Pode ser a missa comum ou em homenagem a São Fabiano, que foi Papa e mártir, memória facultativa, aí a cor é vermelha, ou São Sebastião, que também foi mártir, memória facultativa, cor também vermelha. Eu estou com verde, né? Mas o presidente de celebração é que vai decidir, ok? Vamos à primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Capítulo 5, versículos do 1º ao 10º. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, é instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também o Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi, por Deus, proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 109, na Bíblia Vulgata, é a Bíblia de tradução latina por São Jerônimo, e temos também o número 110, que refere-se à Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º, 2º, 3º, 4º refrão, 4º BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
Jurou o Senhor e manterá sua palavra: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Vamos aclamar então primeiro? Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então foram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? Vamos saber um pouco mais sobre a leitura, a palavra de Deus. E eu faço isso pesquisando em sites e livros fidedignos. Por exemplo, aqui agora eu vou pegar um texto reflexivo, da Igreja em Oração, o livro Igreja em Oração. A carta aos Hebreus nos diz que Jesus foi constituído sumo sacerdote por iniciativa de Deus. Jesus não precisou oferecer sacrifícios por si mesmo, mas ofereceu a si mesmo no sacrifício de cruz, manifestando sua obediência e fidelidade a Deus, tornando-se assim causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. No Evangelho, os fariseus questionam Jesus sobre o jejum. Ele, consciente da mentalidade farisaica legalista, anuncia a chegada do tempo da alegria festiva, do perdão e da reconciliação dos humanos com Deus. Surgiu a era do banquete nupcial, na qual Jesus é o noivo e o vinho novo. Não se poderia nem se pode aprisionar Jesus, o noivo, e nem o seu evangelho, a mentalidades e tradições vazias e legalistas. Não se pode pôr vinho novo em odres velhos. As práticas religiosas tradicionais devem ser repensadas e vividas no espírito da alegria e da esperança evangélicas. Agora, nos tempos da expectativa da nova e gloriosa vinda de Jesus, os cristãos fazem penitência e jejum, que agradam a Deus, privam-se de algo material em vista da espiritualidade amorosa de quem deseja favorecer os irmãos mais necessitados. Vamos a outra reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. O jejum praticado por João Batista e pelos fariseus era uma atitude penitencial que supunha um Deus irritado com as pessoas e ao qual era necessário acalmar, e por isso elas se privavam de alimento. Eis que o Messias misericordioso já está presente, mas muitos não percebem e continuam apegados a essa tradição sem sentido religioso.
Jesus não vem alimentar uma religião triste em que os fiéis se obrigam a colecionar obras de reparação para agradar a Deus. É o tempo da alegria, pela presença de Deus entre nós. Um Deus que perdoa pecados, que acolhe os marginalizados e os reintroduz na vida social. Um Deus que abre as portas do reino aos povos do mundo inteiro. Esta é a novidade que Jesus traz, mas para essa novidade são necessárias mentes abertas, corações receptivos. Vinho novo em vasilhas novas. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. O Evangelho gira em torno de uma novidade sobre Jesus, pois a pessoa que o escreveu tinha uma ideia clara. Com Jesus havia começado uma nova etapa da história da humanidade. Desse modo, junta a discussão sobre o jejum e as questões sobre o remendo novo em pano velho e sobre o vinho novo em odres velhos. Acentua, de todas as maneiras, o fato de que Jesus é o marco de um antes e um depois na história da humanidade. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, o velho já não serve mais para nada e se começa a viver uma vida nova. Agora vamos aos santos do dia. Hoje pode ser realizada uma missa em homenagem, em memória de São Fabiano ou São Sebastião. Primeiro vamos saber um pouco sobre São Fabiano, ou Fabião. Ele foi papa e mártir da Igreja Católica. Faleceu em 250. Segundo o historiador Eusébio, conforme relato do site revista.arautos.org, foi eleito por inspiração divina quando ainda era simples leigo. Disse que uma pomba pousou miraculosamente sobre sua cabeça durante a assembleia reunida para eleger o sucessor do Papa Antero. Foi vítima de perseguição do imperador Décio. Agora vamos a outras biografias. De acordo com o Facebook Tradição Católica, Eusébio de Cesareia conta que a eleição de Fabiano foi maravilhosa. Voltava ele de fora de Roma com alguns amigos quando a Assembleia dos Cristãos deliberava sobre a sucessão do Papa São Antero. No caso, a denominação certa é Santo Antero, né? Porque o nome dele começa com A. Quando o nome de um santo começa por A, fala-se santo e não são. Então, deliberava-se sobre a sucessão de Santo Antero. Estavam divididos os votos e não se chegava a um acordo. Foi quando uma pomba branca, oriunda não se sabe de onde, pousou sobre a cabeça do admirado Fabiano, que mais admirado ficou quando, por unanimidade, os cristãos romanos o apontaram como novo pontífice. Ele foi obrigado a obedecer, recebeu ordens sagradas e tornou-se sucessor de São Pedro. Uns dizem que ele era estrangeiro e outros afirmam que era de Roma, filho de Fábio, excelente professor da localidade. Governou com retidão até a perseguição de Décio, a sétima, em que conquistou a palma do martírio, conforme relatou São Cipriano, e foi sepultado em São Calixto, nas catacumbas, onde se lê o seu epitáfio. Então, esse sepultamento nas catacumbas de São Calixto é unanimidade. Outros relatos também falam disso, né? A primeira expedição de missionários às Gálias, hoje França e Bélgica, é atribuída a este Papa. Em seu tempo, o Império Romano continuou em terríveis convulsões políticas. São Fabiano, mártir, é festejado em 20 de janeiro juntamente com São Sebastião, o qual, porém, foi martirizado mais tarde, provavelmente em 288. Outra versão diz que Fabiano foi sucessor de Santo Antero, eleito bispo da Igreja de Roma em 236. As extraordinárias circunstâncias de sua eleição em muito se assemelham à de São Zeferino, 15º Papa da Igreja, e foram relatadas pelo historiador Eusébios. Depois da morte do Papa Antero, havia em Roma, com alguns outros de sua vila, ele havia ido a Roma, melhor dizendo. Então, depois da morte do Papa Antero, Eusébio, Fabiano, aliás, havia ido a Roma com alguns outros indivíduos de sua vila e estava na cidade como espectador, quando a nova eleição teve início, segundo esta outra versão.
Concentradas no local, havia várias pessoas ilustres e também muitos nobres de elevada consideração. Durante a fase preparatória e as orações para a escolha do novo pontífice, repentinamente uma pomba desceu sobre a cabeça de Fabiano, que não gozava de fama. Os membros da Assembleia associaram essa manifestação extraordinária à cena descrita no Evangelho, quando o Espírito Santo desceu sobre o Salvador da humanidade, Jesus. Por isto, com divina inspiração, elegeram Fabiano e o aclamaram, o conduzindo à cadeira de Pedro. Durante seus 14 anos de pontificado, dirigiu a igreja com certa tranquilidade, já que a chama da perseguição levantou-se somente nos anos finais de seu pontificado, quando acabou sendo martirizado por ordem do governo imperial. Dos registros contidos no livro pontifical, consta que São Fabiano determinou que Roma fosse dividida em 7 distritos eclesiásticos, sendo cada distrito supervisionado por um diácono. Designou 7 subdiáconos para recolher e preservar, juntamente com outros notários, a ata dos mártires. Instituiu as 4 ordens menores e também empreendeu grandes trabalhos de manutenção das catacumbas dos mártires. São Fabiano morreu decapitado durante o governo do imperador Décio no dia 20 de janeiro de 250, do ano 250 depois de Cristo. São Cipriano também fez referência ao seu martírio. Seu corpo foi depositado na cripta dos papas, nas catacumbas de São Calixto, e em 1850 foi descoberta a lápide com seu nome gravado em grego. Santo do dia 20 de janeiro, São Sebastião, mártir, faleceu no século IV. Tornou-se capitão da guarda do Palácio Imperial e amigo do imperador Maximiano em Roma. Aproveitou-se dessa posição para socorrer os cristãos e converter outros soldados e prisioneiros. Acusado perante o tribunal do imperador, foi condenado a ser amarrado em um tronco e alvejado por flechas. A imagem de São Sebastião é sempre com aquelas flechas. A imagem que temos hoje, né, o santinho. Sebastião, de acordo com o padre Evaldo César de Souza, que escreveu sobre ele, nasceu na França, mas foi educado em Milão, na Itália. Pertencente a uma família cristã, foi batizado ainda pequenino. Mais tarde, tomou a decisão de tornar-se militar das tropas romanas, sendo um dos oficiais prediletos do imperador Diocleciano. Contudo, nunca deixou de ser um cristão convicto e protetor ativo dos cristãos. Secretamente, Sebastião conseguiu converter muitos pagãos ao cristianismo, inclusive o governador de Roma e seu filho. Em certa ocasião, Sebastião foi denunciado e teve de que comparecer ante o imperador para dar satisfações sobre o seu procedimento. Levado à presença de Diocleciano, Sebastião não negou a sua fé em Cristo. O imperador lhe deu ainda uma chance para que escolhesse entre sua fé e o seu posto no exército romano. Ele não titubeou, ficou mesmo com Cristo. A sentença foi imediata. Deveria ser amarrado a uma árvore e executado a flechadas. Sebastião foi dado como morto e ali mesmo abandonado. Entretanto, quando uma senhora cristã foi até o local à noite, pretendendo dar-lhe um túmulo digno, encontrou-o vivo. Olha, que história importante. Levou-o para casa e tratou de suas feridas até vê-lo curado. Depois de curado, ele apresentou-se ao imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de inimigo do Estado. Perplexo e irado com tamanha ousadia, o sanguinário Diocleciano o entregou à guarda pretoriana, após condená-lo desta vez ao martírio no circo. Sebastião foi executado, então, com pauladas e boladas de chumbo, sendo açoitado até a morte, no dia 20 de janeiro de 288. São Sebastião, rogai por mim, rogai por nós. São Sebastião, mártir de Cristo. Olhe por mim e por nós, Senhor Jesus Cristo.
E nós pedimos então a intercessão desse mártir, que sempre esteve com o Senhor Jesus. Vamos a outro santo do dia 20 de janeiro, Santo Asclas, mártir do século IV. Foi submetido a cruéis torturas e por fim jogado no rio Nilo, em Antinópolis, no Egito. Santo Asclas, rogai por nós. Santo do dia 20 de janeiro, São Volstano, bispo, faleceu em 1095. Foi um religioso beneditino nomeado bispo de Worcester, por indicação do rei Santo Eduardo III. Santo do dia 20 de janeiro, Santo Henrique, bispo e mártir, faleceu em cerca de 1157. Natural da Inglaterra, recebeu o encargo de governar a igreja de Uppsala, Finlândia. Foi cruelmente assassinado por um homem ao qual ele tinha tentado corrigir. Santa do dia 20 de janeiro, Santa Eustóquio Calafato, abadesa, faleceu em 1485. Filha de um rico comerciante de Messina, na Itália, ingressou na Ordem das Clarissas e fundou o mosteiro de Montevergine, onde dedicou-se a restaurar a primitiva disciplina da vida regular. Santo do dia 20 de janeiro, Santo Estevão Mincuca, mártir, faleceu em 1840. Foi um catequista degolado no cárcere de Seul, na Coreia, no continente da Ásia. E ele morreu por defender a fé católica, a fé em Cristo Jesus. Santa do dia 20 de janeiro, Santa Maria Cristina da Imaculada Conceição, virgem, faleceu em 1906. Fundou em Casória, Itália, a Congregação das Irmãs Vítimas Expiatórias de Jesus Sacramentado, para a adoração perpétua do Santíssimo Sacramento e formação cristã das crianças. Santo do dia 20 de janeiro, na verdade é um beato, mas quase santo. Beato, falta apenas um grau para a canonização. É o beato Cipriano Miguel Ivene Tance, presbítero, ou seja, padre. Faleceu em 1964. Foi um religioso cisterciense, nascido na região de Onitsha, na Nigéria. Foi batizado, dedicou-se à conversão dos pagãos, ingressou como monge no mosteiro de Mount St. Bernard, próximo a Leicester, na Inglaterra, onde morreu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente, Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, é o Criador de tudo. Então, quando receber um não de Deus, aceite, acate, pois Deus sabe tirar até do mal o bem. Então, quando te dá um não, é o melhor para você. Por mais que você pense, poxa, um não para mim é uma coisa ruim. Não, é uma coisa boa quando é dado por Deus. O não é uma coisa boa quando é dado por Deus. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Não sabemos a data, nem a hora, nem o dia, nem a hora. Não sabemos, por isso temos que diariamente nos arrepender dos nossos pecados e estar vigilantes. São Paulo diz que aqueles que se salvarem terão a glória. Ele diz, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Cristo voltar. Para sermos salvos, para vivermos por todos os séculos dos séculos, ou seja, a vida perene, eterna, temos que nos arrepender dos nossos pecados,
ser batizados e nos comprometermos com Cristo Deus. Acreditarmos em Cristo como Deus, e não apenas como um sábio, como alguns querem definir Jesus. Ele não é apenas um sábio, uma alma ilustre, não. Ele é Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério de três pessoas numa única divindade. Temos o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Ou então digite Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Facebook e blog.